Salve família Coxa Branca, está no ar mais uma edição da TV Coxanautas. No programa de hoje, repercutimos as duas últimas derrotas do Curitiba no Brasileiro. Também saudamos o novo treinador Marcelo Oliveira. No programa de hoje, tem também gastronomia e música. Eu volto no segundo bloco com Ricardo Honório e Marcelo Carneiro. Estamos de volta com o segundo bloco da TV Coxanautas, hoje começando esse bloco, repercutindo então a derrota do Curitiba em Campinas para a Ponte Preta, que foi mais um vexame, e a derrota para o Flamengo no Rio de Janeiro, que também era prevista em função de uma série de problemas que o time já vinha acumulando há algum tempo. Uma tragédia anunciada. Uma tragédia anunciada, mas... Era de se esperar 4-0 em Campinas e a queda do Pachequinho. Eu lembro que a gente chegou até a levantar a possibilidade do Pachequinho ainda voltar para Curitiba empregado, ou não? Era difícil ele se manter empregado com duas partidas difíceis fora de casa. A gente até falava no programa anterior que se o Curitiba não tivesse falhas individuais contra a Ponte Preta, teria a chance de conseguir um bom resultado. Até porque a Ponte Preta também é um time que estava pressionado, e tinha a mesma dificuldade que o Curitiba tem de propor o jogo. Mas aí o Edinho, no começo do jogo, grande surpresa na escalação. Aquela bola foi determinante, né? Ele resultado. Entrega um passe daquele, aliás, até li no Coxanautas que foi o primeiro passe que o Edinho acertou enquanto jogador do Curitiba. Pena que contra o Curitiba. É verdade. O Pachequinho tentou, alterou a forma do time jogar, colocou o Carleto na esquerda, o William Matheus foi para o meio. Mas o time virou um amontoado, totalmente desorganizado taticamente. Ali foi a pá que faltava para enterrar o Pachequinho. O lamentável disso tudo é você ver um ex-ídolo como o Pachequinho sair nessas condições, né, Ricardo? Mas não pode se confundir a história dele como jogador. É evidente. O trabalho é profissional, o futebol hoje é um grande negócio, né? O que importa é dinheiro e o que traz dinheiro é resultado. Sem resultado não tem como manter um treinador. Sabe que a impressão que eu tinha até... é que a própria diretoria não tinha convicção no trabalho do Pachequinho, porque levaram 3 meses para efetivá-lo como treinador após a queda do Carpegiani. Então a própria diretoria era reticente em relação a essa efetivação. E era uma segurança que ele precisava ter, né? Você afinal é o comandante, Sim. É o treinador. Foi uma escolha que ele fez, né, Sérgio? Ou continuar como interino se tivesse maus resultados, voltar à condição de auxiliar, ou encarar o trabalho como treinador efetivo e correr o risco de ser demitido como foi. Mas não tinha o que fazer. Os resultados falam por si próprio, né? O Curitiba tem, como eu já disse aqui em outras oportunidades, consegue fazer a marca em cada uma dessas partidas onde ele vai muito mal. Eu disse, vocês vão lembrar, que a cara do Curitiba naquela partida contra o Sport foi aquele gol contra do Alisson Maia. Sim. Esse passe do Edinho foi a cara do Curitiba nessa partida contra a Ponte Preta. Curitiba, nos últimos 3 jogos, na derrota para o Fluminense, o Galdesani perdeu a bola, que originou o segundo gol. O Edinho entregou o lance para o jogador da Ponte Preta, o Léo Arthur, fazer o gol que iniciou a goleada da Ponte. E contra o Flamengo, o Márcio fez um pênalti desnecessário. Ou seja, e não foram as únicas 3 partidas que o Curitiba teve falha individual. Curitiba tem perdido jogos por falhas individuais. Eu não sei se é falta de concentração ou é ruindade mesmo. O próprio Márcio, né, que chegou a ser cantado em versos e prosas, né, como um grande zagueiro, tem deixado a desejar, né, nessas últimas partidas. Esse pênalti, por exemplo, que ele cometeu contra o Flamengo foi de uma infantilidade absurda, né? Era só cercar o jogador do Flamengo. Até porque o jogador do Flamengo estava próximo da linha de fundo. Ia levar, o cara ia se enrolar com a bola ali. Né? Mas não, ele foi no afã de tentar desarmar o cara. E você tinha comentado, né, que se o Coxa não tivesse falhas individuais, a nossa chance de conseguir bons resultados nesses jogos seria alta, né? Bom, vamos enterrar de uma vez então, até porque você está de preto, você também não está de preto, mas está escuro, eu também estou escuro. Vamos encerrar essa história da Ponte Preta e vamos para um capítulo um pouco melhor, né, que foi Curitiba e Flamengo. Você vê como é que a gente está, hein? Um pouco melhor perdendo de 2-1, mas foi uma partida diferente, né?
Até esse pouco melhor que você está falando, até li Pelo menos não perdemos de goleada. Até li que o Marcelo Oliveira disse que o time resgatou a dignidade. Eu não concordo, eu acho que não é... Você não resgata dignidade nenhuma perdendo. Ruim, né? O Marcelo Oliveira disse isso. Disse que ele desceu para o vestiário no final da partida. Eu não sabia Mas isso disso. aí até é uma forma dele motivar os atletas. Normal. Motivar. Ele falar isso é normal. Agora, o torcedor do Coritiba assumir isso para essa si... postura de perder de pouco, demais. né? Entendeu? Não. O Coritiba, nos últimos 11 jogos, o Coritiba teve 7 pontos conquistados em 33 disputados, o que dá uma média de um aproveitamento de 21%. Esse é um aproveitamento de um time rebaixado. Então, essa história tem que mudar. E não é resgatando dignidade, é jogando bola. É jogador se concentrando no jogo. Vestindo a camisa, né? Não é possível que um time que nos 5 primeiros jogos conquistou 4 vitórias, que agora ele não consiga mais engrenar. Você usou uma expressão na sua coluna que eu acho que marca bem essa nova fase do Marcelo Oliveira. O Coritiba começa com ele um novo campeonato. Tem que começar um novo campeonato. Sim. Por quê? Porque, como disse você na sua coluna, queimou toda a gordura. A partir de agora, não dá mais para perder. Pelo menos em casa tem que ganhar e convencer. A gordura que o Coritiba acumulou nos 5, vou dizer os 6 primeiros jogos, quando o sexto foi um empate com o Botafogo, serviu para não entrar na zona do rebaixamento. Porque se não tivesse feito esse bom início de campeonato, já estava na zona do rebaixamento. Então, assim, faz 11 jogos que o Coritiba está irregular. Não digo nem irregular, está mal. Né? Porque de 11 jogos você ganha apenas um. Não chega nem a ser uma irregularidade. Não, irregular, o time está em queda livre, né? O Coritiba está em queda livre. Então, a chegada do Marcelo Oliveira, para mim, o técnico hoje mais capacitado para assumir o time. Até a gente comentava no programa passado que, graças a Deus, que não veio um Wagner Mancini da vida. Apesar de muita gente achar que o Wagner Mancini é um bom treinador, eu já não acho um bom treinador. A maioria é pelo Marcelo, mas alguns queriam o Mancini. O Marcelo, quando pegou o Coritiba, ele era um técnico que vinha de um certo destaque no Paraná Clube, era um técnico inexperiente. Hoje fez um nome no Coritiba. Hoje é um técnico com currículo. Consagrado. Né? Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e experiente. Então eu acho que ele vai saber fazer esse time jogar bola, apesar de sozinho não vai fazer milagre. Né? A diretoria precisa trabalhar, a diretoria precisa contratar. Ele não tem um elenco hoje para fazer o Coritiba reagir. Precisa contratar. Dos treinadores disponíveis aí, dos que estavam disponíveis no mercado, é o melhor nome, sem dúvida. Sem dúvida. É o que tem mais bagagem, como disse você, mais experiência. Para pegar o Coritiba nesse momento, um Mancini não seria mesmo a solução. Não, o Mancini não ia durar até o final do campeonato. Eu acredito que o Marcelo Oliveira vai levantar o clube. O Coritiba, como a gente falou no primeiro programa da TV Coxanautas, que nós tínhamos um time confiável. Eu acho ainda que nós temos um bom time, não um bom elenco. Nós temos um bom time. O problema é lá, o Kleber mais 9 jogos fora. O Anderson machucado e parece que perdeu a motivação também. Que aliás era outra coisa comentada, né, no programa com o Alex, que o Anderson precisava estar motivado. Então assim, isso mostra o quê? Que só resta uma alternativa, contratação. E a diretoria vai ter que se virar atrás de novos jogadores. O Coritiba precisa. Só o Kleber já faz uma falta enorme, né? Se for puxar aí nos jogos que ele não joga, quando que a gente ganhou sem ele em campo, né? Aliás, isso é uma questão. O Coritiba, nesse ano de 2017, só venceu um jogo sem o Kleber, que foi contra o PSTC no Campeonato Paranaense. Sem ele, a situação está crítica. Isso é assustador. Para a gente arrematar esse segundo bloco, Honório, falando um pouco de Coritiba e Flamengo. Você gostou do Coritiba, especialmente no segundo tempo? Porque o primeiro tempo foi nulo, muito ruim, né? O muito Robson ruim, Gomes horrível. mexeu na estrutura do time. Ficou horrível. Acho que o time demorou. demorou ainda. Acho que não merece nem comentários. Foi a mesma coisa de Coritiba e Ponte Preta, mais ou menos. No segundo tempo o time voltou mais ofensivo, deu a sorte de fazer o gol logo no começo do segundo tempo. Aquele gol foi salvador. Teve a chance de virar a partida, mas acabou levando o segundo gol no final do jogo, num pênalti infantil. Mas tiveram, na verdade, 2 lances que me chamaram a atenção nessa partida. O primeiro gol do Flamengo... nós temos a imagem. O lance do Everton Ribeiro. Você observa que ele recebe na esquerda, olha o Berril entrando e dá o passe na medida para o atacante do Flamengo ficar de observar. Ele olha o Berril,
e coloca o jogador na frente. É jogador de qualidade, né? Que percebe o companheiro. Isso. E no segundo tempo nós temos um lance com o Neto Berola, onde ele recebe em condições, não digo iguais, mas parecidas. O Henrique Almeida entra no meio da zaga e o Berola não olha. E isola a bola. Observe que o ele Henrique... nem olha pro cara, ele nem olha pro frente, Henrique, ele só olha para baixo e pro gol. Ó. Não, e olha, eu vou te dizer mais, se ele acerta pelo menos o gol nesse chute... Mas é difícil, né? Mas por que ele vai bater ele ainda né? faz pro Henrique que ele tentou... Eu não entendi o gesto dele, ele tentou cruzar. Eu tentei acertar o pipoqueiro lá na arquibancada. Se ele passa pro Henrique Almeida, o Henrique ia sair na cara do gol. E a marcação do Henrique estava errada já, o cara estava marcando ele atrás. É isso que tem feito a diferença dessa campanha do Coritiba nos últimos 11 jogos, a falta de qualidade. Quando você observa que o Berola é a solução para o ataque, né? É que a coisa está feia. E tendo o Berola como opção e o Alexandro, você acha que o Marcelo vai insistir com quem? É que não são jogadores da mesma função, né? O Alexandre é mais um centroavante, né? Mas o Henrique tem feito gols nos últimos jogos, né? Apesar de não estar jogando bem. Ele não vai tirar o Henrique, eu acho. Não, ele não vai, mas o Henrique e o Alexandre não jogam juntos, pelo menos na minha cabeça. E pelo que acompanhei do Marcelo Oliveira em 2011 e 2012, ele vai optar por um deles só. E quando o Kleber voltar, quem joga é o Kleber. Né? Mas o Kleber só volta daqui a 9 jogos. O problema é esse, né? Quando o Kleber voltar, a cabeça do Marcelo pode estar a prêmio já, né? Tomara que não. Tomara que não, mas é um risco, porque o time está muito fraco, né? Ele vai pedir reforços e precisa urgente de reforços, não só na frente, como no meio e atrás também. Né? Tem que colocar a diretoria para trabalhar. O que a gente faz? Torce. A gente volta falando mais de Curitiba no terceiro bloco. Um instante só. TV Coxanautas está de volta agora nesse terceiro bloco, que já virou o bloco do torcedor. E quem cuida do torcedor é o Marcelo. Exatamente, Eu separei alguns comentários aí pra gente conversar, até algumas coisas já foram faladas, na Aurora já comentou. O primeiro é do Tadeu. O Tadeu comenta aqui, vai ser muito difícil o Marcelo dar uma ajeitada no time, ele vai ter muito trabalho e é impossível sem reforços. É o que a gente falou, né? Se não tiver reforço, o cara realmente não consegue. O Rui Valente comentou também, acho que deveria ser incluído mais um zagueiro para proteger o lado direito da defesa. Isso aí, o Marcelo Oliveira em 2011, na ausência do Eltinho, quando o Eltinho se contundiu, ele inventou o Lucas Mendes como lateral esquerdo e o menino saiu muito bem. Eu lembro disso. Né? Hoje eu não vejo qualidade no Alisson Maia, por exemplo, para fazer o que o Lucas Mendes fazia. Com a diferença que o Alisson Maia faria pelo lado direito. Mas eu não vejo com o Curitiba com as mesmas opções que o Marcelo tinha em 2011. Eu acho que tem que contratar. Tem mais alguém aí, Marcelo? Tem. O Ricardo Jota, ele falou que a derrota para o Flamengo foi uma derrota normal e vamos aguardar o Marcelo trabalhar. Esse é o problema. Eu acho que vai melhorar. Também, se não melhorar, ferrou. Acho que é por questão... aí, né? A nossa esperança agora está no Marcelo Oliveira. A derrota para o Flamengo é normal. O que não é normal é empatar com o Bahia em casa, perder, empatar com o Bahia e Vasco em casa, perder para Fluminense e Sport em casa. A derrota do Flamengo, até o juiz deu 6 minutos de acréscimo. E quando tem a oportunidade, inclusive, de virar o jogo contra o Flamengo, se não é essa pichotada aí do Berola... Uma delas, E o pênalti cometido pelo Márcio, você podia ter até virado o jogo. Exatamente. Quer dizer, compensa um pouco os pontos perdidos em casa, né? Para Sport, para Fluminense, para... E eu não sei se a gente tem uma estatística ou não, mas o Sérgio N comentou, né? Que fatores preponderantes para a derrota é falhas individuais. Quantos jogos a gente tem o que o Ricardo falou. A gente teve várias falhas individuais, eu não tenho aqui o número exato agora, desde o começo do campeonato, mas foi falado que nos últimos 3 jogos, o Coritiba teve 3 falhas individuais que ajudaram para o time ser derrotado, né? Honório, me diz uma coisa, você teve uma convivência mais próxima com o Marcelo no período que ele teve aqui. Como é que é ele na relação com os jogadores? Ele impõe muito respeito? Ele é autoritário? Ele cobra?
Ele chama no canto para conversar, aceita chinelinho. Eu não vou dizer para você que eu tive uma convivência mais próxima, até porque minha convivência mais próxima do que nós três aqui, pelo menos você esteve mais próximo dele. O Felipe, né, o Ximenes, na época, diretor de futebol do clube. Mas pelo pouco que eu conheci do Marcelo Oliveira, é um cara que ele é boleiro, foi um grande jogador, um grande meia do Atlético Mineiro. Então é um cara que sabe lidar com o jogador. Ele teve uma fase iluminada no Coritiba em 2011 e 2012. Por isso que eu acho que hoje é o melhor nome para dirigir o Coritiba. Eu acho que ele volta para o Coritiba mais experiente. E sabendo o que vai pegar pela frente. Ele já conhece o clube. Ele veio para cá sabendo o que ele tem na mão, sabe né? a torcida que ele vai ter do lado, se o time for Cobrando bem, ele, e contra ele se o time for mal. Então eu acho que o Coritiba, a diretoria do Coritiba fez o que deveria fazer. Resta agora a ele dar uma Marcelo nova cara Oliveira ao time. 2.0 agora, vamos ver se o o negócio vai ser ainda melhorado, né? E com toda essa situação, com todo este quadro que o Marcelo tem na mão, jogadores disponíveis, machucados, suspensos, qualidade ou não, o que dá para esperar desse Coritiba e Atlético Mineiro? A gente tem que esperar a vitória. O Coritiba, eu acho que ainda a gente não vai ver tanto a mão do Marcelo Oliveira nesse jogo, apesar dele ter uma semana para trabalhar. Mas o Coritiba tem que vencer, nem que seja na base da empolgação da chegada do novo técnico. Deve ter a estreia do Bal Johan já para esse jogo, ele já está registrado no Será que ele está em Leide. condições de jogar já? Ele está treinando em 2 períodos, né? Não sei Fisicamente, não ele já sei deve em estar ritmo de meio a jogo ponto como de ele bala, está, né? Ele vai sentir um pouco o Vai ritmo de sentir. jogo, né? Falta de ritmo. O Coritiba A tem última 3, partida dele foi em 2016, né? 2016. O Coritiba tem 3 jogos até o final do primeiro turno. 2 em casa contra o Galo, Chapecoense e o São Paulo fora. São 3 adversários que hoje estão ali na briga junto para fugir do rebaixamento. Você tem que conquistar no mínimo 6 pontos para não entrar tão pressionado no segundo turno. Chapecoense e Galo, o Coritiba tem a obrigação de fazer os 6 pontos. Casa, né? O São Paulo já é uma loteria, né? Você pode tanto entrar lá, conseguir um bom resultado, como uma derrota. Mas o Coritiba precisa, nesses 2 jogos em casa, conquistar as vitórias. O Marcelo não seria capaz de surpreender a gente com uma escalação diferente? O problema, Sérgio, não é nem a escalação Não ter diferente. Você opção, não tem né? peça Não tem para opção, fazer. né? A não ser que ele tire lá o Daniel do departamento médico, o Anderson resolva sair do departamento médico. Você não tem opção. Então ainda a torcida vai ver Tomás Bastos, vai ver Henrique Almeida, vai ver Neto Berola, vai ver Rildo, vai ver os mesmos jogadores que estão jogando atualmente. A diferença é que talvez a chegada do novo treinador traga uma motivação a mais para eles, né? Mas as opções são as que estão aí. O Keirson já está no bid, mas não acredito que está fisicamente apto para entrar em campo. E o alemão deve estar como opção. O Keirson, a gente nem chegou a comentar sobre ele, porque foi justamente no dia. Ele chegou no dia que a gente gravou o programa, né? A gente não chegou a comentar sobre o Keirson, na verdade. Keirson seja muito bem-vindo, né? É o que a gente pode dizer. Mas fica aquela desconfiança porque as últimas passagens dele pelo Coritiba não deixaram boas lembranças, né? Mas a gente torce, não só porque é o Keirson, porque foi já o nosso craque, o nosso ídolo e tudo mais, porque precisamos mais do que nunca, né? Deus queira que neste momento ele seja iluminado e que volte a jogar o que jogou em 2010. 2007. 2008. Quando subiu, né, naquela famosa campanha. Ele chegou a ser artilheiro do Pedro Brasil. Quem, né? Ele chegou a ser artilheiro do Brasil com 41 gols, se não me falha a memória. Você gostou da vinda dele? Não. Não. Eu acho que foi mais um acerto da diretoria em razão da financeiro, dívida trabalhista que ele tem com o clube, mas eu acho não se sabe o que esperar do Keirson hoje. E você, Marcelo? É uma incógnita, né? E depois da contusão dele, na verdade, ele nunca mais voltou a jogar o mesmo futebol, seja lá fora ou depois que voltou para cá. Mas é uma aposta, vamos ver o que dá. Mas é um jogador que está aí, vamos ver qual que é o sentimento dele pelo clube, se ele está bem intencionado ali para ajudar, tal, de repente pode ser uma peça. Boa intenção eu acredito que tenha, né? Eu acho que sim. Aliás, eu acho que é difícil um jogador não vir bem intencionado, né? Aliás, a má intenção até hoje, que todo mundo pergunta, todo mundo quer saber e ninguém responde, é o tal do Daniel, do São Paulo, né? O que esse menino está fazendo aqui?
Eu acompanhei ele no Botafogo, é bom jogador. É bom Só jogador. que ele teve cirurgias no joelho. Mas ele está clinicamente desde o a situação começo do ano complicada, ali, né? clinicamente Por que a situação trouxeram um complicada. jogador nessas condições, né? Curitiba apostou e a aposta até agora não deu resultado nenhum. Ele não vestiu a camisa, ele não tirou Acho o que chinelo. entrou em 3 ou 4 não calçou a jogos, chuteira, né? até chegou a ser elogiado em um dos jogos, mas depois voltou para o departamento médico. E parece ser mais um caso de um jogador que vai ficar na história sem ter estourado. Se explique direito, né? Exatamente. Então tá, a gente volta para o quarto e último bloco do programa com música e gastronomia. Um instante só. Considerando a situação atual do Curitiba, que se ficar o bicho pega e se correr o bicho come, hoje nós vamos fazer, para a receita do jogo, o prato mais tradicional dos bares de Curitiba, a carne de onça. Uma fatia de pão preto, carne moída, que pode ser um patinho sem nenhuma gordura, aí você pode temperar com um pouquinho de sal e pimenta preta. Algumas pessoas gostam de temperar também com cachaça, páprica, e fica a seu critério e depende muito da tradição da sua receita. A minha é muito básica, eu gosto de colocar sal e pimenta. Depois um pouquinho de cebola, a cebolinha verde e eu rego com azeite de oliva. Tudo isso muito bem acompanhado de uma deliciosa mostarda escura. Esta é a receita do jogo para o programa de hoje e agora eu passo a bola para o meu amigo Ricardo Honório para a nossa parte musical. O bloco musical da TV Coxanautas hoje está especial. Estou aqui com o meu amigo Gilson de Paula. E aí, Gilson, tudo certo, meu amigo? Beleza, salve, Mais ou salve. menos, né? O Curitiba não está ajudando muito, né? Um salve aí para a Nação Coxa Branca, prazer imenso estar aqui, TV Coxanautas. O Gilson já é conhecido da torcida Coxa Branca. Ele tocava com a banda Carmanguia 64, que chegou a tocar na festa de 35 anos da Império. Exatamente. Inclusive, esse foi um dos últimos shows do Charlie Brown Jr., não foi? Eu acho que foi o penúltimo da vida deles, né? Porque logo depois o Chorão e o baixista lá, o Champignon, eles acabaram morrendo e acho que foi o penúltimo. Se não for o penúltimo, foi o antepenúltimo show. E deve ter sido um show histórico. Foi né? legal pra caramba. E o mais bacana lá é a reação da galera ali, né? Pô, tocar só para torcedores do Curitiba. Eu nunca imaginei que isso podia acontecer comigo assim. Foi uma emoção que eu nunca vou esquecer. Até você estava contando para mim em off sobre um caso aí que um bar que você chegou para tocar e desistiu. O que aconteceu? Essa história tem que vir eu não vou dizer o nome do bar, Não né? precisa, mas a história... Só vou dizer que foi ali no Abrantes, os caras me contrataram na terça, quarta-feira, não lembro bem. Cheguei lá, uma faixa enorme da torcida dos caras lá de baixo. Falei, não, aqui eu não vou tocar não, velho. Pode procurar outra música aí, que pra atleticano eu não toco, nem a pau. E você tem... E fui embora. Foi embora, deixou os caras sem música. Vamos festar com música mecânica hoje, porque ao vivo não vai ter não. Você tem uma história aí com Curitiba, você já fez alguns trabalhos independentes. Conta um pouquinho pra gente o que foi. Na verdade, essa história começou quando o Manga pegou aqueles 2 pênaltis contra o Atlético em 78. Ali foi amor à primeira vista. E eu fui pra lá pra torcer pro Atlético. Essa história é muito interessante. Você não tinha um time definido ainda? Não, eu não sabia o que era futebol, mas o cara que me levou pro estádio era um atleticano. E ele queria me fazer torcer pro Atlético. E cheguei lá, quando eu vi o Couto Pereira lotado, já tirei o lado que eu tava, falei pro guardinha que eu queria passar pro lado da torcida do Curitiba. Eu larguei ele lá com 7 anos de idade. Não resistiu? Fiquei lá e daí o Curitiba foi campeão ali com aqueles pênaltis e tal. Ali já nasceu o livro, nasceu o filme, ali já nasceu tudo, porque eu vou trabalhar. Você chegou a fazer uma revista sobre o Curitiba? Não, essa revista é sobre o título de 85. É específica sobre o título de 85. Uns tempo atrás eu fazia uns jantares em homenagem aos campeões de 85. Isso. E eu trazia toda a galera lá, Lela, Índio, vinha toda a turma de fora, assim, vinha prestigiar os eventos. E quando completou 30 anos, eu resolvi fazer a revista, porque eu trabalhei lá no Diário Popular durante uns 17 anos e tinha muito material bacana lá, sabe? Legal. Fotos, nossa, cada coisa assim super legal histórica, para ser utilizado, que eu coloquei tudo nesse material aí e ficou, eu acho que assim é o material mais completo sobre aquela conquista de 85, essa edição comemorativa aí. Bacana. Que eu E hoje, você tem feito show? Como está a tua vida musical aí? Eu faço shows de terça a domingo.
Terça a domingo. Terça a domingo, né? Toco em eventos de motoclube, toco em barzinhos da cidade. Então tá bem bacana, assim. O rock and roll não morreu, não. Nunca vai morrer, Pra né? quem acha que o rock and roll tá... Não, Para quem é roqueiro de verdade, o rock nunca vai tá morrer. bem né? vivo. Tá É a bem mesma vivo. coisa do nosso coxa, pode estar mal, mas nunca vai morrer, né? Não, que morrer nada. E nós vamos fazer uma reviravolta agora com o Marcelo Oliveira e vamos dar a volta por Vamos, cima e vamos vamos, fazer uma vamos. boa campanha ainda. Deixa Com teu certeza. número de contato aí pra gente, qual que é o contato O do pessoal que quiser contratar rock and roll clássicos e internacionais, nacionais, é 99127-8508. Legal. Vamos tacar, quebrar tudo, né? Isso Vamos aí. sempre. E a gente vai encerrar o programa com o que, Gilson? Eu preparei assim uma versão mais light do hino do Curitiba, já que era aqui no Coxanautas. Falei, vamos fazer um hino então, né? Eu pensei, vou fazer um Creedence. Não, mas já que é sobre o Coxa, vamos fazer o hino. né? Então vamos lá. Então vamos lá. No alto de tantas glórias, brilhou um novo sol, variando com seu raio verde e branco, encantando o país do futebol. Palco de artistas e jogadores, de um passado sem igual, na arte dos seus grandes valores, o teu nome pelo mundo vai brilhar. Curitiba, Curitiba, campeão do Paraná. Tua camisa alviverde, com orgulho para sempre de amar. Jogando pelos campos brasileiros, despertando na torcida a emoção. Curitiba, campeão do povo, alegria do meu coração. Puxa, puxa, é garra, é força, é tradição. Puxa, puxa, explode coração. TV Coxanautas e você, tudo a ver! É isso aí, meu amigo. Valeu. Valeu, Ricardo Honório. Abraço, Nação Coxa Branca. Valeu! Isso aí.